Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Bruno Mazzoni falando com vocês. Seja bem-vindo a mais um Café com Traders. Vamos lá, hoje é dia 9. Vamos falar um pouquinho sobre os principais índices à vista aqui na esquerda da telinha para vocês. Começando com os Estados Unidos, S&P subindo 1,20%. Dow Jones subindo também 1,70%. Hoje a Europa desaponta um pouquinho. Então nós temos tanto a Alemanha, que desde ontem, quanto o Reino Unido caindo e caindo bastante aqui, né? Alemanha caindo 1,87 no índice à vista, o DAX, e também Reino Unido caindo 1,89, ambas juntas aí na queda. Japão neutro, 0,38 de queda, sem muita tendência, tá, no seu mercado à vista, enquanto Hong Kong se recupera desde semana passada. Semana passada, barra 10 dias atrás, aí começou um entreveiro com a China, tá certo? Então, sim, Hong Kong se recupera, o mundo se conecta novamente com a China sem muito problema, mundo financeiro, tá? Me parece que as coisas estão sendo resolvidas por lá. Quando a gente passa para a direita do gráfico, nós temos aqui petróleo. Hoje o petróleo cai 2,58%, o que é uma maravilha, porque está acima dos $40, na verdade está negociando a exatos $40,04, então uma retração de quase 3%, e ainda colocando o $40 ali na nossa telinha, isso é interessante para quem acompanha o petróleo. Fevereiro para cá é um número quase utópico, mas ele é verdade. $40 é o Brent negociado hoje, mesmo em queda. Tá aí o bruto, 37,33. Ambos aí, petróleo segurando, tá, essa retração acima dos $40 é muito importante. Passando agora para os metais, a gente vai para o minério de ferro, que é o mais resiliente das commodities e que interessa muito ao mercado brasileiro. Nós temos uma alta hoje a lá petróleo de 3,14% sendo negociada a $103. Então, se petróleo dá uma arrefecida, o minério de ferro vem e dá uma torada para cima. Muito difícil derrubar a nossa bolsa. Para quem está esperando um pullback forte, vai ser complicado. Injeção grande no mercado financeiro aqui no Brasil e no mundial. Então, o gringo não tem aonde colocar esse dinheiro também, assim como nós. E o mercado de commodities sinalizando para os países emergentes ou para os países que exportam minério de ferro, dizendo, opa, o seu ciclo chegou. Tá? Então, desde março, a gente vem acompanhando a subida do minério de ferro. O petróleo, de maneira abrupta e esquisita, chegou também a ter muita volatilidade, esse não tão consistente quanto o minério de ferro, mas também sobe agora em junho. Essa combinação, principalmente minério de ferro e petróleo, não falei ainda do setor agrícola, em tendência de alta, esses dois formam, né, uma boa tendência, resiliente no mínimo para a nossa bolsa, e quando o mercado lá fora apresentar unanimidade na compra, a gente deve subir mais. Tá? Então hoje os mercados estão divididos aqui entre Estados Unidos subindo, Europa caindo barra neutro para a Ásia. O nosso mercado deve ficar no mínimo lateral. Tá certo? Por quê? As commodities puxam o nosso mercado. Tá? Isso faz parte da nossa dinâmica, principalmente no mercado de capitais, no mercado financeiro. Tá? Pois bem, minério de ferro subindo, ouro subindo 0,60. Hoje eu vou colocar aqui o gráfico do ouro já para vocês, o negociado na B3, tá? Pedido de um inscrito aqui do canal. Passando agora para o setor agrícola, quem que nós temos? Tudo vermelho aqui no setor agrícola, então é o que murcha. Né? Lembrando que ontem o algodão subiu bastante, hoje retrai 1,59, café está neutro, soja caindo 0,32, trigo caindo 0,78, açúcar caindo 0,67 e milho também caindo 0,60. Então um dia ruim para as commodities, o que reforça a possibilidade de um segundo round lá no segundo semestre ou até entre julho e agosto, ou final de junho barra julho a agosto, das ações do setor proteína, setor de grãos, tá, que estão retraindo depois da alta gigantesca, já superando muitas vezes, muitas delas, o topo histórico ou o topo pré-pandemia. Vejo que elas não é um bom timing para você estar no mercado de commodities agrícolas, tá? O que não pode ser falado para commodities de minério de ferro, tá? Siderurgias, metalurgia e também petróleo. Legal, passando aqui dos grãos que está em baixa, hoje não deve representar uma boa alta, vamos para proteína animal. Proteína animal, a gente tem aquele bounce, quem acompanhou o overnight dos suínos aí, dos 44, 43, tem o suportão já dito aqui por vocês. Pois bem, voltamos para os 48, a região de equilíbrio é 48 a 53, tá? Não acredito que a gente vá ter tendência por um mês pelo menos, tá? Pelo menos não funciona assim a volatilidade dessa commodity, mas a gente vê um rebalance aqui, o que deve trazer resiliência para um pullback saudável de compra para as ações, e não um pullback de totalmente desvalorização das commodities, certo? Futuros do gado engorda caindo 0,82 e
futuros de gado em pé subindo 0,24. Tá um mercado de agrícola, né? De agrícolas pegando também proteína animal sem tendência. Então, final de maio, junho provavelmente vai ser um mercado sem tendência. Isso deve refletir também nas ações, já que os investidores estão tomando risco em varejo, estão tomando risco agora no setor financeiro, tomando risco em tecnologia, tá? Também nos países emergentes, haja vista e petróleo e minério de ferro, né? Haja vista que esses mercados agora se recuperam mais, até as empresas aéreas se recuperando na bolsa. Agora, para você que opera a BMF às 9 horas, hoje é um dia lateral / queda, tá? Para todos os mercados. Isso significa o quê? Nossa abertura pode ser nos contratos futuros negativa, tá? Até com gapzinho ali, um pouco de baixa, ou abertura com retração, porém, quando chegar o mercado à vista, lá para as 10, 10 e meia, provavelmente deve consolidar. Não acredito em tendência de queda ainda, haja vista que nós temos commodities subindo. Tá? Então, realização, sim. Pullback, sim. Se ele vai ser severo, não acredito. Mas ambos, tanto realizações como pullbacks laterais por tempo ou por preço, pullback de fato, eu acho que só é um pullback saudável de compra e não a retomada da pernada de baixa. Isso não sinaliza para a gente, principalmente porque nós temos as commodities, principais commodities subindo e as secundárias, vamos dizer, material básico, né, como é o caso de celulose, por exemplo, e proteína e grãos agrícolas, estão lateralizando, não significam para mim que inverteram tendência. Então vai ser difícil derrubar muito nossa bolsa, a gente vê os mercados aqui caindo, então hoje sim, deve ser um dia de retração, tá? Com o mercado à vista nosso abrindo às 10 horas, deve dar uma estagnada, mas ao longo do dia, fechando o pregão, não deve ser um dia caracterizado por compras. Vamos ver aí quem ficou de olho na positivo, mudando um pouco de assunto. Saiu um resultado interessante ontem, vamos ver como que vai ser a resposta das ações hoje. Tá? Mas basicamente, DAX caindo 2%, Nikkei caindo 1,83%, Dow Jones futuros, né? Caindo 1,14%, Nasdaq, que sofre menos aqui, caindo 0,56% e S&P caindo 0,95%. Destaque aqui para o S&P, deve ser mais ou menos o que a nossa abertura deve permear, a abertura da BMF. Quando os papéis abrirem, deve dar uma consolidada lá para as 10 até 10 e meia, 11 horas, abrindo também o mercado à vista norte-americano. A gente deve ter, se resposta continuar a mesma, lateral / queda, uma queda de escadinha, é o que eu imagino para o nosso índice essa semana. Não me parece ser uma semana de retração forte. Temos feriado, tomar cuidado, obviamente. Muita gente vai tentar se liquidar antes da quinta e sexta-feira. Porém, com minério subindo e petróleo acima de 40, fica difícil dar uma pancada forte na nossa bolsa. Opinião minha. Veja como a nossa bolsa aqui sobe mais. O nosso futuro sobe mais do que os futuros, isso ontem, né? Do que os futuros dos países desenvolvidos, ciclo de commodity. Legal, galera? Passando agora para os juros, que nós temos ainda sem tendência. Não trago tendência nenhuma, vamos esperar a próxima reunião do Copom para ver, tem newsletter aí falando de Selic a 1%, tá certo? Se Selic abaixar, se cortarem a Selic, vamos ter, na minha opinião, mais uma torada no dólar. Tá? Então tá no aguardo aí, tanto o dólar quanto os juros ficam no stand-by, porém o dólar está em tendência de queda, certo? Tendência de queda clara no dólar, a gente pode ver aqui que as compras de maio e abril não voltaram na rolagem do contrato. Então a gente está em junho e não rola nenhum tipo de grande oscilação compradora aqui. Basicamente vai esperar a reunião. Acho que é esse o stand-by dos investidores especuladores aqui do contrato futuro de dólar. A gente vê nem compra e nem venda. A gente vê uma diminuição de intensidade de volume negociado. Basicamente isso que eu tenho para trazer no dólar. Lembrando que aqui o dia vai até o dia 5, que eu tenho aqui atualizado, o mesmo para o nosso contrato futuro, que está com o pé trocado. Então os gringos não estão comprando o nosso contrato futuro, já estão, entre aspas, se continuarem com essa venda até semana que vem, que é o vencimento, vão terminar o contrato com a rolagem vendedores, vendidos. Isso pode trazer já um presságio, já que é um contrato futuro, de que eles estão montando posição para venda. Então, por enquanto, índice futuro vendedor dos gringos, o que mostra o pé trocado deles.
tá? Estão ardendo aí, estão negativo na carteira, pois estão negativos. Isso aqui sempre trazendo as corretoras estrangeiras, o fluxo da corretora estrangeira. Tem gringo que opera por corretora brasileira também, mas a maioria vai para o estrangeiro, tá? Aqui na bolsa, à vista, então a gente pega do dia 1 para frente, no mercado à vista, estão realizando / comprando. Então vocês que estão acompanhando o RI das empresas veem que os gringos estão comprando, seja por um fundo ou por outro, tá? Tem fluxo comprador, embora a gente torça os dedos que seja para médio e longo prazo. Tá? Esse é o ponto 1 e o ponto 2, a realização de todo o saldo negativo deles. Tá? Então tem muito o que comprar para zerar, a gente vai acompanhando a composição histórica do saldo, mas é importante ter essa compra junto com a valorização do preço. O mais bonito vai ser quando nós tivermos aqui o preço do Ibov e, se acontecer, der uma retraída e o fluxo gringo continuar subindo, certo? Continuar subindo, ter essa assimetria em preço caindo e fluxo subindo de compra, saldo continuando positivo. Tá certo? Então isso é importante de ver, mas já estamos em um período onde há compras no mercado à vista e por enquanto o contrato que vai até dia 15, que é o contrato futuro do índice, negativo, mas por enquanto tem a rolagem já. Legal. Aqui eu trago para vocês o pé trocado, né, para vocês entenderem, participantes da BMF. Então em azul está o investidor institucional, que é o brasileiro, é o fundo brasileiro compradaço no índice futuro, enquanto tá o investidor estrangeiro IE vendidaço, tá? Inverteu aqui os papéis, o nacional até mais intenso na compra e o estrangeiro vendedor. O que me parece é que o institucional brasileiro vende bolsa, certo? Vende os papéis ou larga os papéis, tá? E compra contrato futuro como hedge, enquanto o gringo começa a comprar de leve a bolsa e começa a vender de leve o índice futuro. Então são os pés trocados aí. Quem vai ganhar o jogo? Os próximos meses a gente vai dar uma olhadinha, as próximas semanas. Na verdade, todos os dias a gente está por aqui, né? Legal. Passando agora para o Ibov dolarizado, chega em um ponto de extremo equilíbrio para mim. Tá? Aqui é o Ibov dolarizado. Tá? Então o gringo olhando o nosso índice. Aqui chega em um ponto interessante de lateralização no curto prazo, isso junho. Tá? Aqui eu já espero violinadinhas de alta, por exemplo. Tá? Algum tipo de topo duplo ou um rompimento falso para uma volta. Acredito que a oscilação deva ficar entre 19 e 14. Caso eu esteja errado, a lá VVAR vai mandar bala e vai subir V aqui, com tudo para essa LTB que vem desde a crise de 2008. Lembrando que no Ibov dolarizado não rompemos o subprime ainda. Beleza, galera? Então, essa região dos 19.966, perdão, é onde eu espero que tenha lateralização. Tá? Caso rompa com força, aí eu vou projetar alguns alvos aqui dentro desse topo recente, pré-crise, mas eu acredito que vai ficar por aqui. Tá? A gente vai atualizando vocês dia a dia. Dólar, aqui é um gráfico trimestral, então a gente vê que sim, fizemos toda essa pernada de alta aqui desde o histórico que eu tenho, chegando ali 5.608, tá? E agora uma retração, e essa retração também eu tenho um alvo de fluxo, de demanda aqui, né, de simetria, 47,67 é o alvo, tá muito próximo do preço, acredito que deve lateralizar o dólar aqui, principalmente se a reunião vier ou com estagnação da Selic ou com queda da Selic. Se a Selic cair, a gente tende a ver esse gráfico aqui, vamos colocar no mensal para ficar um pouquinho mais presente, né, mais curto. A gente tende a ver esse candle que é forte de venda com alto pavio. Se a gente começar a subir os juros, tá certo? Ou até estagnar os juros, podemos vir para o único suporte que eu tenho, 40,12, tá? Aqui vocês podem ver por price action natural, rompemos esse topo, agora o topo, que era uma resistência, tende a virar suporte. Tá certo? Então é ali que é o alvo, na minha opinião. Caso o corte da Selic venha, a gente provavelmente não vai ver esse alvo em algum momento, já no 47,67 deve haver aqui um ombro-cabeça, ombro invertido para continuação da alta. Tá? É essa perspectiva que eu tenho, são esses os grandes pontos aqui, por enquanto, resistência 5,138 e 5,419 e o suporte único em 40,12, único, tá? Depois só por demanda aqui 47,67. Legal aqui o ouro, para quem se importa com o ouro negociado na B3, né, contrato OZ, né, negociado na B3, OZ1,
Então, o que eu tenho para trazer aqui? 3 grandes pontos, 2 resistências, 279 e 319, depois único suporte aqui em 252, tá? Seria dessa maneira como o ouro é tendência, tá? O fim da próxima tendência, vamos dizer assim, de queda, para mim está aqui em 252 para começar uma demanda, uma oferta contrária aqui de compra. Então são esses os 3 pontos que eu tenho desenhados aqui para o ouro. Esse é um gráfico diário, um pouco mais rápido aqui para vocês. Tá? Terminando com o Bitcoin. Bitcoin eu vou aguardar, como dormiu aqui a volatilidade dele, tá? Eu vou aguardar ou o toque no 8.985 ou o encontro das médias que já se cruzaram aqui. Então o pullback de cima para baixo, em cima das médias, é suporte 8.985, tá? E depois somente 6.569. Tá? Passando para as principais oscilações do dia de ontem, hoje não tem nenhuma notícia impactante. Então nós temos o que? A Aérea Azul tomando aqui o pódio, né? Medalha de bronze, aqui 4º lugar para ela, tá certo? Então grande destaque mais negociado, destaque também em alta, né? Uma subida bem interessante aqui de R$ 6,19, então muita subida. A Conga beijando os R$ 7,00, vai que vai, tá? Ambev se recuperando, são os grandes destaques de volume. Quando a gente pega as maiores altas, então Saraiva, galera, subindo 1,27, tá? Quem que nós temos? Azul, são os 2 grandes destaques, seguida da Gol. Então Gol e Azul foram os destaques gigantescos. Eu vou fazer um vídeo sobre a Profarma, estou anotado aqui, uma inscrita pediu, tá? Esses são os grandes destaques. Quando a gente passa para a queda, destaque da queda, então, WDUQ, certo? E eu tenho também a Camil. Tá? Então, as ações aí agrícolas sofrendo um pouco no curto prazo. Isso você pode colocar também outras empresas do setor, a SLC retraindo, a Agro 3 retraindo e os frigoríficos, com destaque negativo para a JBS, que tem ali um probleminha judicial, que pode vir a ser um probleminha na verdade, né? Indicação de que ela está formando preço cartel, tá lá via Pilgrims nos Estados Unidos. Ficar de olho nesse noticiário. Fora isso, galera, agradeço a companhia, agradeço os likes e o compartilhamento. Café com Traders está ficando um pouquinho mais longo, mas trazendo mais informações para vocês. E eu agradeço. Começamos aí com 500 views por dia, né? Agora a gente está beijando aí as 1.000 views e talvez 1.500 para a semana que vem, quem sabe. Um grande abraço, até o próximo. Tchau, tchau. Muito obrigado se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês e eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir e também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists, aqui é só clicar em playlist, depois você vai ser direcionado a todas elas e aqui você vai encontrar o seu ativo preferido, o ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária, ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield, ou duelo de ações, onde eu comparo 2 ou 3, 5 ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também videoaulas feitas por mim, gratuitas, sendo 3 principais aqui. Também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.